Vamos falar um pouquinho hoje sobre os perigos da insatisfação. Vamos lá, diga comigo, 1, 2, 3. Os perigos da insatisfação. Olha para quem está do teu lado, diga assim, ó, preste atenção. Porque hoje você vai descobrir como é perigoso viver insatisfeito com alguma coisa. Tá? Vamos falar um pouquinho hoje, de algumas características que tornam o sentimento de insatisfação extremamente perigoso para qualquer pessoa. Mas como hoje nós estamos focados aqui no café para líderes, para discipuladores, para pessoas que estão sonhando, cuidar de outras pessoas, ainda é muito mais importante ficar vacinado contra esse sentimento chamado insatisfação, contra essa percepção de mundo que muitas vezes abala as pessoas, fazendo com que elas enxerguem esse seu mundo como não o mundo ideal para se viver, que enxerguem os seus relacionamentos como não sendo os relacionamentos ideais para se sentirem satisfeitos. É muito importante a gente olhar hoje para dentro de nós e perceber que se de alguma forma houver insatisfação com alguma área da nossa vida, a gente vai perceber que algumas dessas características já podem estar nos afetando, e esses perigos que nós vamos falar já podem estar de alguma maneira se alojando nas nossas estruturas emocionais, espirituais, E então vamos hoje prestar atenção nisso. Vamos lá, eu vou ler até o versículo número 5, João 21, versículo 5. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberias, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes então Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Versículo 5. Então perguntou Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E o que responderam: não. Amém? Se você puder, queridos, fechar os teus olhos onde você estiver. Vamos orar. Amado Espírito Santo, nós nos colocamos hoje, Deus, com o nosso coração aberto, com nossa mente disposta e disponível à Tua Palavra. Nós entendemos, Deus, que o diabo ele vai tentar desvirtuar, distorcer a Tua Palavra quando ela chega na nossa mente, usando de sofismas, ou tentando levantar na nossa mente fortalezas, que são argumentos que nos impedem de conhecer a Tua Palavra, de nos aproximar da Tua Palavra. Por isso nós oramos agora, Deus, colocando o nosso coração e a nossa mente nas Tuas mãos. Estamos totalmente disponíveis à ministração da Tua Palavra, Pai. Nós oramos agora declarando isso, e declaramos também, Pai, que queremos ouvi-lo e queremos aprender hoje com o Senhor. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Enquanto eu for ministrando, você precisa vigiar muito, Porque o diabo ele vai tentar fazer algumas coisas. A Bíblia diz que o diabo ele usa duas maneiras para impedir que a gente conheça a palavra de Deus. Uma delas são sofismas. Sofismas são mentiras, mas que aparentemente são verdades. Então sofisma é uma mentira que parece verdade. E aí lá no campo da mente da gente, até no coração, ao ouvir alguma coisa, o diabo pode soprar uma mentira que pode até querer convencer você de que aquilo é verdade. Segunda coisa, está descrita em Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 3, quando Paulo ele diz o seguinte, que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas ou argumentos contrários que se levantam na nossa mente contra o conhecimento de Deus, para levar então dessa maneira, então a palavra ela precisa levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então de alguma maneira o diabo vai tentar levantar fortalezas. Que são essas fortalezas?
são argumentos produzidos por uma voz na nossa consciência, que são contrários à palavra que está sendo ministrada. Então, de alguma forma, eu vou estar dizendo água, e vai ter um argumento lá dentro dizendo é vinho, tentando desconstruir da tua mente o que você está tentando absorver. Amém? Então fica atento, que de vez em quando você vai sentir, ó, capiroto desgraçado, sai da minha mente. Satanás, sai daqui, porque eu quero aprender a palavra de Deus. Amém? Não precisa você ficar gritando isso aqui no meio da ministração, mas em espírito você pode ficar repreendendo. Tá bom? Vamos lá. Queridos, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui em João capítulo 21. E eu fiquei pensando no tema dessa conferência, na verdade, no nome dessa conferência, né? Atos 29. E deixa eu dizer para você que não é por acaso, eu acredito, que o capítulo 21 de João seja o último capítulo antes de começar o livro de Atos. E eu gostaria também de alertar você que o que nós vamos falar aqui nessa manhã é tão importante, porque se isso não fosse combatido na vida dos discípulos, talvez Atos não existiria. E se Atos não existisse, Atos não poderia continuar. Então aquilo que eles fizeram até o capítulo 28, e que hoje é nossa responsabilidade continuar escrevendo, não poderia acontecer se Jesus não tivesse identificado na vida dos discípulos aqui o que nós hoje vamos abordar, que é o sentimento de insatisfação e os perigos que esse sentimento de insatisfação pode trazer. Então Atos 29 hoje tem a ver com um povo que crê que pode continuar fazendo as obras de Jesus. E ele mesmo um dia prometeu: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Se vocês realmente acreditam em mim, vocês não vão só fazer o que eu faço, mas obras maiores vocês farão. Quantos acreditam nisso? Eu acredito nisso. E eu acredito que eu vou viver coisas tremendas, porque eu creio em Jesus Cristo, porque eu creio na sua palavra. Então o que está acontecendo aqui, queridos, é um momento muito interessante, porque em João capítulo 21 nós já temos todo o processo de crucificação de Jesus terminado. E aqui, como o texto nos diz, que Jesus ele tornou a manifestar seus discípulos. Quer dizer que ele já havia ressuscitado, ele já havia começado um processo de restauração, né, da fé e do ânimo dos discípulos que estavam desolados, porque afinal de contas eles começaram a entender, começou a cair a ficha deles de que o discurso de Jesus, que ele teria que morrer, que o Filho do Homem seria morto, era verdade, não era conversa fiada, né? Imagina que durante todo o tempo Jesus ia alertando eles. E nós vamos olhar para as Escrituras, vamos percebendo que Jesus torna a falar aos discípulos sobre a sua morte, Jesus volta a falar aos discípulos sobre a sua cruz. Então ele tentou preparar e preparou da melhor maneira possível os discípulos para aquele evento traumático, um evento extremamente forte e de impacto emocional muito, muito destrutivo, porque eles agora estavam vendo o seu mestre, o seu líder, o seu pastor, aquele que conduziu eles durante 3 anos e meio sendo perseguido. Então eles viram Jesus sendo preso, eles viram Jesus sendo crucificado, eles, né, viram Jesus sendo sepultado. E tudo isso aqui começou a mexer com as estruturas dos discípulos. Eu imagino que eles estavam ainda, durante esses dias, vivendo aquele luto de uma maneira muito forte. E de certa forma, quando você vive algo assim, tão forte e impactante, e que num determinado momento vai contra tudo que você esperava, você vai sentir algo chamado frustração. Porque o que é frustração? Frustração é o sentimento produzido por algo que você esperava, mas que não aconteceu. Então todos eles esperavam um Cristo reinando sobre Israel, um Cristo reinando sobre a nação, libertando a nação do domínio romano. De repente aquele líder que seria o rei, o Cristo, é preso, é julgado, é condenado e é morto pelos religiosos da época. Então, de certa maneira, essa frustração havia permeado o coração dos discípulos. Veja que Tomé, ele estava tão abalado que ele disse: olha, se eu não ver as suas mãos e não tocar nas feridas, eu não vou acreditar.
Aí a gente pega o lado negativo, né? E quando chama alguém de São Tomé, diz, São Tomé, por causa que você só vai acreditar quando vê. Mas se põe no lugar dos discípulos agora, vendo tudo isso acontecer e sepultando de fato o seu mestre. Então Jesus morreu. Até quando eu ministrei essa palavra outro dia, eu dizia assim, Jesus morreu de verdade. Porque tem cristãos às vezes que não acreditam muito nessas coisas, né? Eles são crentes, mas não acreditam que Jesus morreu de verdade, que Jesus ressuscitou, né? Tem uma pesquisa que diz que nos Estados Unidos, a maior parte dos cristãos acha que o céu é fictício. É uma história contada e que não acredita que o céu, que a salvação, que a eternidade seja realmente literal. Vocês imaginam isso? Você está numa igreja, você acreditar no Deus, você ouviu a palavra, você obedeceu a palavra e você não conseguia acreditar 100% que aquela palavra é verdadeira. E eu até uma vez passei por uma situação onde um pastor, que eu admiro demais, um homem que foi muito usado por Deus na minha vida, ele uma vez conversando comigo, ele dizia assim, olha Éder, eu acredito que quando Jesus estava ali passando tudo aquele sofrimento, Deus colocou uma anestesia nele para ele não sofrer tanto. Às vezes o nosso coração, né, tão apaixonado por Jesus, não consegue conceber a ideia de que ele sofreu, de que ele morreu. Aí a gente quer proteger Jesus, né? Mas não, gente, ele levou sobre si as nossas dores. Ora, se fosse para passar por aquele processo anestesiado, até o Alberi passava, né? Não é, Alberi? Alberi, o negócio é o seguinte, eu vou ter anestesiado, você não vai sentir nada, topa? Topo, eu também toparia. Mas não, gente, Jesus sofreu e Jesus morreu de verdade, amém? Conta essa notícia para quem está atrás. Jesus morreu de verdade. Não é história, não é conversa, Jesus morreu de verdade. E é isso que está no coração dos discípulos aqui. O nosso mestre morreu. A insatisfação inevitavelmente vem para o coração da gente, porque eu achei que eu ia pregar para as nações, Jesus disse que nós iríamos fazer obras maiores, mas agora ele morreu, e agora faz já 3 dias, e a ficha começou a cair, e eles começaram a, de certa maneira, sofrer com isso. Aí eu começo falando para você aqui sobre quais os perigos da insatisfação. Quando esses discípulos sentiram isso, o peso, o abalo emocional por essa situação, então Pedro e os discípulos aqui nos revelam o que é que pode acontecer quando você deixa esse bichinho picar você, chamado insatisfação. Pedro, ele está lá e de repente passa pela cabeça dele e ele olha para os discípulos, colegas dele, e diz assim, eu vou pescar. O que simboliza isso? Nós entendemos historicamente e biblicamente o que significa essa atitude de Pedro. Porque Pedro, ele foi tirado da vida da pesca. Você conhece a história de Pedro? Pedro, ele foi resgatado da prática da pesca. Jesus olhou para ele e disse assim, venha comigo que eu vou fazer de você um pescador de homens. Ou seja, Pedro, essa história de você passar a noite no mar pescando para ganhar dinheiro agora é passado. A partir de agora você vai gastar a tua vida fazendo a obra no reino de Deus. Você vai se envolver com uma pescaria, mas que não é pescaria natural. Você a partir de hoje se torna um pescador de homens. E de certa maneira a insatisfação no coração do Pedro aqui faz com que ele tenha uma atitude que deve ser alvo da nossa vigilância. Quando eu e você nos sentirmos insatisfeitos com alguma coisa, naturalmente, é algo que é quase que automático, nós seremos tentados a voltar para as práticas antigas. Quando eu me sinto insatisfeito, eu de certa maneira coloco em cache se tudo aquilo que eu estou vivendo, se tudo aquilo que eu estou fazendo realmente vale a pena. Quantos estão entendendo? Então o primeiro perigo da insatisfação é tentar convencer você de que não vale a pena fazer o que você está fazendo e você então retroceder nas práticas que você tinha antigamente. Deixa eu dar um exemplo bem prático para você. Imagina uma mulher que se converte, que o marido começa a vir com ela para a igreja e o pastor diz para ela, você quer que o teu marido seja transformado? Quero. Então você começa a partir de hoje, trata ele com amor, trata ele com carinho, faz uma comida gostosa, espera ele de noite com uma roupa diferente, toma banho antes dele chegar, passa um perfuminho para ele entender que você está esperando ele e se preparando para um momento especial.
faz algo diferente. Ela então diz, vou fazer igualzinho o pastor ou a pastora me ensinar. Eu vou obedecer. E ela fica lá, meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, toda tardinha ela se prepara, ela recebe o marido, o jantar está pronto, as crianças, elas estão todas já organizadas, todo mundo faz uma festa, e de repente, fazendo isso paulatinamente, durante todos os dias, vários meses, aquele marido tem uma atitude: hoje eu não quero jantar, eu não quero saber de ficar com ninguém, eu vou para o quarto. E essa mulher, naquele momento, se ela passar por esse evento, ela fica insatisfeita. Meu Deus, mas eu estou 3 meses, 4 meses, 5 meses fazendo isso. Qual é a coisa que automaticamente vai para a mente dela? Não vale a pena, ou não está valendo a pena. É automático. Eu estou na faculdade e no primeiro semestre eu só tenho aulas que eu não gostei, professores que eu não consegui ter uma afinidade, a faculdade é distante, e de certa maneira no final do semestre eu estou insatisfeito com aquela faculdade. O que é automático? Ele vai passar pela minha mente: não vale a pena, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, não quero continuar nesse processo. Querido, quando você permite que a insatisfação entre no teu coração, num primeiro momento você precisa entender que essa insatisfação vai tentar convencer você de que aquilo que você está fazendo para promover a mudança e a transformação na tua vida não vale a pena. E aí essa insatisfação vai dizer para você: volte a pescar. A diferença aqui do Pedro para nós é que o Pedro, ele voltou a pescar literalmente no mar onde ele aprendeu desde criança a pescar. Mas o que é voltar a pescar para mim e para você? O que é voltar a pescar para você enquanto marido, para você enquanto líder, para você enquanto mulher, enquanto esposa? O que é voltar a pescar para você enquanto discipulador, enquanto anfitrião? É você pensar na hipótese de abandonar aquilo que você está fazendo para Jesus. Eu acho que esse negócio de liderar célula não é bom. Eu acho que esse negócio de ser anfitrião, olha, toda semana, toda quarta-feira eu tenho que estar abrindo a porta da minha casa. Aquelas crias vêm indo com o sapato sujo no meu carpete, já quebraram minha louça lá de porcelana do casamento. E aí de repente essa insatisfação. Então cuidado, porque se você deixar esse sentimento dentro de você, ele vai tentar convencer você: volte a pescar, volta para a vida velha, volta para a vida antiga. O que é voltar a pescar para nós que somos cristãos, no contexto da nossa fé? Enquanto Pedro volta para o mar da Galileia, que é um lago muito grande, nós seremos tentados a voltar a pescar no lago sujo dos nossos pecados, a voltar a falar a mesma coisa que nós falávamos antes, com a mesma malícia, com a mesma sujeira, a voltar a pensar com a mesma impureza. Talvez nós sejamos tentados a voltar para uma vida de idolatria, porque não está dando certo isso aqui que eu estou fazendo, já jejuei, o problema não resolveu. Quantas pessoas eu já ouvi falando no começo da caminhada: pastor, mas está demorando demais. No tempo que eu ia na macumba, a macumbeira dizia que em 7 dias fazia isso acontecer. E de certa forma o diabo vai usando essa insatisfação para tentar convencer você de que servir a Deus não vale a pena, liderar não vale a pena, discipular não vale a pena. E ele está tentando ali, batendo na tecla: volta a pescar, volta a pescar, volta a pescar. E se você não vigiar, você volta a pescar. Se você não se cuidar, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, está todo mundo lá, continua servindo a Deus, continua servindo a Jesus, e você retrocedeu, e você parou de crescer, você parou de andar. Gente, tem pessoas que às vezes ficam se justificando: não, pastor Alberto, porque é muita pressão. Não, pastor Alberto, porque liderar célula é muita responsabilidade. Querido, crescimento é algo que o mundo exige de nós. Há pressão em tudo que a gente faz. Quem trabalha aqui com horário que tem que bater ponto e cartão? Quem trabalha com um horário assim? Se você chegar atrasado, o que vai acontecer? O patrão não vai chamar você? Não vai corrigir você? Isso é pressão. Quem é que faz faculdade aqui? Está lá na faculdade, está dentro da sala de aula. O professor chega lá e diz assim: olha, a partir desse momento, guarda todo o material, prova surpresa.
decide não querer mais pressão, você está determinando que você não vai crescer. E agora, com todo o amor, querido, com todo o amor, quando nós falamos de igreja, você decide não crescer, você acaba de se posicionar para atrapalhar as pessoas. Quem não quer crescer atrapalha as pessoas. Quem não quer evoluir atrapalha as pessoas. Sabe como é que a igreja é igual filho indiana? Se você não der um passo atrás de quem está na tua frente, quem está para trás de você vai se atrapalhar. Quem está atrás de você na fila vai se atrapalhar. Você imagina todo mundo andando na mesma direção e você lá, talvez por um coração insatisfeito, por um sentimento de insatisfação. Eu não quero mais. Não quero mais saber desse negócio de célula, não quero mais saber desse negócio de liderança. O pastor Alberi fica inventando moda, e vem esse pastor Éder lá de Passo Fundo querer falar dessas coisas. Eu vou parar. O que acontece hoje na tua vida, na vida da tua família e das pessoas que você influencia, se você decidir parar? No mínimo você vai atrapalhar as pessoas. Então crescimento, querido, não é algo que na igreja a gente... Não, se você não crescer, você vai se tornar obsoleto ou vai se tornar uma pedra de tropeço. A tua família vai querer viver coisas, mas você não está querendo. O teu esposo, tua esposa vai querer viver coisas e você não está querendo. Por quê? Porque de alguma maneira, alguma coisa no teu coração não está bem, e você fica, insistindo em voltar a pescar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Jesus já te tirou de lá. Fala isso. E diga assim: se ele te tirou de lá, é do teu lugar, não é lá. Se fosse o teu lugar, fosse lá, ele deixava você pescando, né? Sabe que Deus errou? Deus errou. Deus te chamou, mas ele se enganou. Era para chamar alguém do teu lado. Gente, não. Jesus te chamou da pesca para que você se tornasse um discípulo. Jesus te chamou da multidão para que você se tornasse um filho, para que você possa cumprir o propósito que Ele tem com a tua vida. Então não deixa a insatisfação gerar no teu coração e ficar ali enraizada, porque ela vai tentar convencer você que não está valendo a pena. Cuidado com esse bichinho, com esse mosquitinho chamado insatisfação. Se ele picar você, ele pode prejudicar a tua vida e a tua caminhada. Amém? Amém. Agora olha que interessante, queridos, uma segunda coisa que é perigosa na insatisfação. Eu nunca vi alguém arrumar companhia tão rápido quanto os insatisfeitos. É impressionante. Sim ou não? Ele olha e diz assim: vou pescar. Todo mundo, nós vamos contigo. Você vê que nenhum desses cabeçudos aqui tentou convencer o Pedro: calma, vou esperar mais um pouquinho. Não, eu vou pescar. Logo, as outras 6 ovelhinhas, é igual aquela história: passou o boi, passa a boiada. O cordeirinho aqui quis dar uma de bode. As ovelhinhas que estavam ali já contaminadas pela insatisfação do Pedrão, vamos tudo junto pescar. Então o segundo maior perigo da insatisfação, não vou dizer maior porque eu acho que o último que eu vou falar é o pior, mas um dos piores perigos da insatisfação é que a insatisfação contamina as pessoas à nossa volta. Gente, a pessoa insatisfeita é esquisita. Porque olha só, o insatisfeito tem conferência. Tá. Como que vai ser, pastor? Nós vamos começar com o café da manhã poderoso. É de manhã, pastor? Café da tarde. E daí? E aí nós vamos ter um culto poderoso à noite, um culto poderoso na segunda, Mas pastor, 3 noites seguidas na igreja. É difícil lidar com o insatisfeito. Gente, se você é insatisfeito, você tem que ter em mente que as pessoas têm dificuldade com você. Porque o insatisfeito é igual um bebê manhoso que chora meia hora até você achar um dos brinquedos que ele perdeu atrás do sofá. E quando você põe o brinquedo na mão, ele continua chorando porque quer o outro. Tu entende isso? É 3 chorando, imagina
insatisfeito é difícil porque não tem o que agrade ele. Muitas vezes o insatisfeito se torna uma pessoa irreconciliável. Ele vai alimentando tanto lixo emocional dentro dele, ele vai alimentando com tanta coisa ruim dentro do coração dele, que não tem mais quem vire, quem mude, não tem mais quem desperte ele daquele sono diabólico que ele está vivendo. É impressionante. Então, se eu não me cuidar, daqui a pouco eu estou contaminando o coração da minha esposa, daqui a pouco eu estou contaminando o coração dos meus discípulos, daqui a pouco eu estou contaminando o coração das pessoas da minha volta. E cuidado com isso, porque as pessoas que estão à tua volta geralmente são as que mais você ama e que amam você. Então você pode estar colocando um veneninho aos poucos no coração das pessoas que você deveria proteger, das pessoas que você deveria cuidar. Você sabe que até o Acabe era gente boa. O problema é que ele era casado com a Jezabel. O Acabe até de vez em quando dava um lapso dele de realidade, ele queria servir a Deus. Mas quando ele voltava para o palácio, um jantar com a Jezabel, ele já está contaminado. Esse negócio de servir a Deus ele não é legal mesmo, é melhor ter vários deuses do que um só. E de repente, por causa de uma insatisfação que você tem com o teu líder, uma insatisfação que você tem com o teu discipulador, uma insatisfação que você tem com o teu pastor, uma insatisfação que você tem com a tua igreja, uma insatisfação que você tem com o teu marido, você começa, ou com a tua esposa, você começa a contaminar todo mundo à tua volta com aquele lixo emocional. E agora cuidado, viu, querido, cuidado com os insatisfeitos, porque geralmente quando eles contam a sua história, eles carregam tanto aquilo de emoção, que até parece que a causa da insatisfação deles é verdadeira. Cuidado com o insatisfeito, porque ele vai convencer você, porque ele está tão contaminado, ele está tão cheio de coisas, e quando ele fala, a carga emocional é tão grande, que você pode até se convencer que ele tem razão. É verdade, eu acho que aquele líder realmente não deveria ter falado aquilo. Olha, se eu estivesse no lugar, eu também estaria assim. Cuidado, não negligencie o sentimento dele. Cuidado dele como uma ovelha ferida, porque o sentimento dele é verdadeiro, a causa é que não é. O sentimento dele é igual um transtorno de somatização. A dor é real, a dor é verdadeira, mas a doença não tem raiz, não tem nada biológico que explique, não tem nada físico que explique aquela situação. Você entende isso? Então você imagina que aquela pessoa, ela está falando, e dentro da concepção dela, do mundo dela, daquele conjunto de fantasias que ela criou, o sentimento está produzindo toda aquela dor. O sentimento está produzindo isolamento, está produzindo solidão, o sentimento está produzindo tristeza, choro, às vezes até um processo de luto por alguma perda que essa pessoa teve. O sentimento é verdadeiro, a causa que não é. Então vigia com os insatisfeitos. Cuidado quando alguém insatisfeito com alguma coisa chega do teu lado e começa a vomitar, desculpe a palavra depois do café da manhã, começa a colocar para fora tudo aquilo que está fazendo mal para ela, e pode ser que você naquele momento esteja se alimentando desse lixo que ela está trazendo. Você sabe que o avô da minha esposa, ele trabalhou a vida toda e se aposentou como marceneiro, e ele perdeu esse dedo aqui numa máquina, esse dedo. E é engraçado que esse é o dedo dele que mais coça. Ele faz assim, ó, e coça, e coça. O que está fazendo, vô? Esse meu dedo está coçando. A coceira é verdadeira, o dedo é que não é. A coceira, ele está sentindo de verdade, porque ele criou, no campo da memória dele, se criou o sentimento, se criou a impressão, em algum momento da vida dele, quando ele tinha o dedo, coçou muito, registrou, a memória dele registrou isso. Então de vez em quando, a forma que o inconsciente dele faz para trabalhar a perda do dedo, é trazendo a lembrança através daquela coceira que ele sentiu, talvez quando era adolescente. Então ele coça aquele dedo, e ele coça, e tu pergunta o que está fazendo? Esse meu dedo está coçando, meu dedo está coçando.
O sentimento é verdadeiro, a causa é que não é. Será que realmente é tudo isso que essa pessoa falou do marido? Será que realmente é tudo isso que essa pessoa falou do líder dela? Será que é? Eu conto a história de que uma vez, quando eu recém tinha convertido, uma tia minha começou a frequentar a igreja. Ela me pediu ajuda um dia e disse assim: Éder, tu tem que ir lá em casa um dia almoçar. Eu disse: oh, com certeza, tia. Você quer que eu vá em um dia específico? Não, eu quero que tu vá num dia que o teu tio esteja em casa, por causa que eu tenho que me ajudar. Eu não consigo mais aguentar aquele homem. Rapaz, ela começou a me contar histórias. E eu fiquei pensando: meu Deus, mas se eu for lá, eu vou levar aquela minha Bíblia grande assim, ó, eu vou dar na cabeça dele, tá judiando a minha tia. Marcamos o dia do almoço. Um dia antes ela me ligou: ô tia, tudo bem? Tudo, filho. Só estou te ligando para dizer que não adianta tu vir amanhã. Por quê, tia? O que houve? O teu tio aqui e tal, o que aconteceu? Ele não quer me receber, tia? Não. Ele disse que até é para tu vir, que daí ele vai contar tudo que eu faço para ele. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, desconfie da história dos insatisfeitos. Desconfia, piada. Não negligencie o sentimento dela. Ela está sofrendo. O sentimento gerado por aquilo é verdadeiro. Ela está chorando de verdade, a lágrima está correndo de verdade, o coração está doendo, está apertando. Ela pode estar até, por causa disso, entrando até num processo de depressão. Não duvide disso. Mas você tem que se posicionar como alguém que tem remédio para ela, e não como uma estopa que fica suja com a ferida dela. Quem é você quando você está com os insatisfeitos? Tu é o remédio para a ferida dela ou tu é a estopa suja pela sujeira da ferida dela? Fica bem, bem. Cuidado, porque se você viver a insatisfação, as pessoas que você mais ama podem ser contaminadas. E se você estiver perto dos insatisfeitos, você pode ser contaminado. A gente faz um esforço, líder de célula sabe o que eu estou falando agora. Faz um esforço para poder colher um testemunho numa célula. Não é verdade? Gente, quem é que viveu alguma coisa essa semana? Contem aí, como é que foi? Aí, hoje foi bom, tomei café com fulano. Mas a semana foi legal, até no meu trabalho deu tudo certo. Mas não vem, sabe, às vezes um testemunho poderoso assim que motive todo mundo. Mas basta um insatisfeito abrir a boca, que parece que descarrila tudo, né? Olha, eu penso, não tenho nenhuma para contar, mas hoje de manhã meu patrão parece que estava endemoniado. Aí o outro já começa a levantar a mãozinha: mas eu também. Aí o outro atrás: eu também. Rapaz, tem horas que dá estancar o negócio. Por quê? Porque a insatisfação contamina. Ela pega. É pior que câncer. Câncer não pega no outro, né? Mas insatisfação pega, e você já sai daquele jantar com o teu coração esquisito. Você já sai daquele discipulado com o teu coração esquisito. Você já sai daquele culto com o teu coração esquisito. E quando você vai se dar conta, o bichinho já te picou. Essa coisa do Satanás. Insatisfação é coisa do diabo. É um sentimento alimentado pelo diabo no coração das pessoas, para que as pessoas de alguma maneira voltem para a vida velha e comecem a contaminar quem está perto deles. Quantos estão me entendendo? Amém. Você pode dar uma cutucada amorosa em quem está do teu lado e diga para essa pessoa assim: toma cuidado, hein? Diga, toma cuidado para não ficar insatisfeito, e toma cuidado comigo se um dia eu estiver insatisfeito. Embora eu estou pregando aqui, talvez estou chovendo uma molhada, né? Vocês se congregam na igreja mais linda da cidade, vocês têm o pastor mais lindo da cidade, a pastora mais linda da cidade, né? Você
vocês têm aqui, né, aqui provavelmente não tem satisfeitos. Mas eu vou pregar, porque pode ser que venha algum insatisfeito lá de Passo Fundo congregar numa célula de vocês, daí vocês já estão preparados. Olha só, a Bíblia diz aqui que depois que eles foram pescar, eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Sabe um outro perigo da insatisfação? Esterilidade. As redes do insatisfeito estão sempre vazias. O insatisfeito não gera. O insatisfeito não produz. O insatisfeito não rompe. O insatisfeito não cresce. O insatisfeito sempre vai viver como um pinheiro americano. Não há nada de fruto perto dele. Nada cresce à sua volta, porque ele está sempre contaminando o trabalho das suas mãos com a insatisfação do seu coração. Quando você entrou no trabalho, era o trabalho da tua vida. O patrão disse: ó, produza 100 peças por dia que eu consigo pagar o teu salário. Nos primeiros meses você produzia 150. Mas depois que a insatisfação entrou, agora você não passa dos 50, 60 peças. Por quê? Porque a insatisfação impede a tua frutificação, a insatisfação impede o teu crescimento. O insatisfeito não produz riqueza, não produz relacionamento saudável, ele não produz nada que possa mudar a história da sua vida. Ele vive um ciclo vicioso de insatisfação, e cada vez a coisa vai ficando pior, porque ele sempre vai deitando palavras de destruição, de mágoa, de rancor naquilo que ele está fazendo. Então as suas mãos estão sujas, todo o seu trabalho está sujo, com um sentimento de insatisfação do seu coração. Não prospera. Você já viu alguém insatisfeito com a vida prosperar? Você já viu uma pessoa insatisfeita ter um casamento abençoado? Você já viu uma pessoa satisfeita chegar no final do mês e dizer que está bem, que está feliz, que tudo que ela queria ela está vivendo? Não. O insatisfeito, ele é um eterno infrutífero, e ele está sempre deixando de gerar aquilo que ele poderia, mesmo que ele tenha um tremendo potencial. Então cuidado. Você quer conhecer o insatisfeito? Jesus ensinou quando ele manda olhar para os falsos profetas. É pelo fruto que você conhece a árvore. Olha para o insatisfeito. Talvez você até lá no teu trabalho, você está dando ouvido para um membro da equipe de trabalho insatisfeito. Cuidado, olha para a vida dele, olha para os frutos dele, veja o quanto ele produz, veja como o patrão enxerga ele, o que ele representa naquela empresa. Na maioria das vezes o insatisfeito não representa nada, e o patrão está procurando oportunidade para mandar embora. Então não somos nós, filhos da luz, que temos que seguir isso. Não somos nós, os filhos da luz, que temos que dar ouvido para essas pessoas contaminadas com esse sentimento. Cuidado. Eu fico imaginando como deve ser a vida do Nicolai. Tem vezes que eu acho que o cabeleireiro ele se torna bom, porque ele às vezes tem que fechar os ouvidos de tanta bobagem que escuta e foca no cabelo. Foca na cabeça, cuida, e só sai abobrinha, e ele vai se tornando perito, né? Porque eu imagino que é um dos lugares que as pessoas escolhem para ir colocar para fora as suas insatisfações. Argamassa. Escute, olhe para a tua vida hoje. Se não há frutos, se você não está conseguindo gerar resultados naquilo que você está fazendo, procure saber se você não está fazendo alguma coisa com o teu coração contaminado com insatisfação. Na tua profissão, no teu relacionamento conjugal, na tua família. Como é que pode alguém satisfeito com esse trabalho que faz produzir coisas boas? Não vai. Vai fazer por obrigação. Quando você faz por obrigação, você nivela a qualidade e a produção por baixo. Sim ou não? Quando você faz por insatisfação, você nivela a qualidade e a produção por baixo. Patrão precisa que faça 50, vou fazer só 50. Fazer 51 para ele não botar para rua. Mas quando você faz isso
satisfeito, você nivela a qualidade e os resultados por cima. Você quer saber quem é o melhor, você quer saber como que o melhor faz, você quer saber como é que faz para se tornar bom naquilo, porque você está fazendo aquilo que você gosta. Amém? Amém. Dá uma olhada para quem está do teu lado e pergunta como é que estão os frutos aí. Meu Deus. Vamos lá então. Primeira coisa que a insatisfação pode produzir: querer convencer você a voltar, retroceder, deixar de fazer, abandonar. E veja bem, aí tem gente, pastor, estou pensando em largar o arado. Jesus não fala nem do largar. Jesus já dá uma cajadada de você olhar para trás. Porque aquele que puser a mão no arado e olhar para trás, imagina se largar. Pode olhar. Nem olhar, imagina largar. Vocês estão entendendo? Mas eu acho que Deus vai ter misericórdia de mim. Vai. Você não vai perder tua salvação porque você retrocedeu em alguma coisa que você fazia. Você não vai ir para o inferno porque você não vai mais ser o músico que você era, o cantor, o líder, o discipulador. Não, isso não tem nada a ver. Não vai influenciar a tua salvação. Mas você vai deixar de viver na terra talvez algo que Deus tinha preparado para você como um projeto, como um plano para a tua vida. Prejudicado é quem? É você. Amém? Amém. Vamos adiante então? Volta para a velha vida, contamina quem está perto. As redes estão sempre vazias. Esses são perigos da insatisfação. Você se torna uma pessoa estéril, não produz nada. Quando olha para os resultados, sempre negativos, sempre menos do que você esperava, abaixo do que você imaginava. Agora olha que interessante, querido, para mim aqui o mais grave dos perigos que a insatisfação pode produzir. No versículo número 4 diz assim, mas ao clarear da madrugada, então não estava nem escuro. Jesus já faz questão aqui, João faz questão de escrever que não estava nem escuro. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Escute isso. Quando você está insatisfeito, você deixa de enxergar Deus nas coisas, nas situações e nas pessoas que até ontem você conseguia ver. Aquela mulher está casada há 10 anos. Aquele homem está casado há 10 anos. De repente entra um problema na conjugalidade, aparece uma situação difícil para lidar, a insatisfação entra. Engraçado que 10 anos inteiros era de Deus aquele casamento. Aquele homem foi de Deus na vida dela, aquela mulher era de Deus na vida dele. Mas agora em menos de 30 dias não é mais de Deus. Você não enxerga mais Deus no teu casamento. Você não enxerga mais Deus na tua liderança. Não enxerga mais Deus no teu discipulador. Não enxerga mais Deus na tua igreja. Por quê? Porque Deus saiu de lá? Ou porque teu coração saiu de lá? Das duas, uma. Ou Jesus sempre esteve em tudo que ele disse que você estava, e ele continua lá, e você que não está vendo, ou ele nunca esteve. A Fran é minha líder. E aí ela é minha líder. Que bênção, a Fran é minha líder. A célula nossa é maravilhosa. Meu Deus, que testemunho poderoso que a Fran tem. A Fran é professora, tem uma sabedoria para falar. E coisa maravilhosa a nossa célula. No dia da festa da multiplicação, eu que entro com a bandeira. E não sei o quê. Aí um dia a Fran chama a atenção, tenta corrigir alguma coisa. Na manhã seguinte, bem que eu sabia que tinha alguma coisa na Fran. Como a gente se engana com as pessoas. Deixa eu te dar um alerta. Ou Deus sempre usou, sempre esteve, e ela é aquilo que ela era para você até ontem, e ela continua sendo aquilo que ela era para você até ontem, e você não está vendo, ou Deus nunca usou ela.
Ou a igreja que você congrega é uma igreja que tem o Espírito Santo, que tem o mover de Deus, que tem a presença do Espírito, sempre teve isso, e agora você não está vendo, mas isso continua na igreja. Ou isso nunca aconteceu na igreja que você congrega. E aí? Qual é mais certo de estar acontecendo? Um coração insatisfeito, enxergando claramente que não é mais Deus que está naquele líder, não é mais Deus que está naquele discipulador, eu não sinto mais Deus no culto? Ou Deus continua lá e o problema está com insatisfeito? Quando a gente começa a passar por problemas, a gente precisa ficar desconfiado com a gente mesmo. Porque quando a gente enfrenta problemas, principalmente esse da insatisfação, se cumpre aquela palavra que Jesus disse sobre os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Quando você começa a olhar para as dificuldades, para os defeitos, para os problemas, quando você começa a dar vazão a esse sentimento, vai começar a aparecer só coisa ruim. Você lembra de um texto de Paulo, quando ele diz assim: olha, quando o perfeito vem, o imperfeito desaparecerá. Sabe o que ele está tentando nos mostrar aqui? E quando você começa a olhar para aquilo que é bom, aquilo que é ruim começa a perder o valor. Quando você começa a olhar para as qualidades, os defeitos não são mais tão significantes. Você começa a olhar para aquilo que é perfeito, o imperfeito desaparece. Vamos comigo? Faz assim comigo, ó. Quando o perfeito vem, o imperfeito desaparece. Vamos de novo? Quando o perfeito vem, o imperfeito desaparece. Se você começa a olhar para o imperfeito, aquilo que é perfeito desaparece. Se você começa a olhar para o defeito, se você começa a olhar para as fragilidades, se você começa a olhar para as deficiências, você vai ter mais dificuldade de enxergar as coisas boas, as qualidades, os pontos fortes daquela pessoa, naquela situação ou naquele lugar do qual você está pensando ou vivendo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem trevas, quão grandes? Quer dizer o quê? Que nunca vai ter limite para as coisas ruins. Nunca. Sempre a insatisfação vai regar. Deixa eu te dar um alerta, querido. A insatisfação é a responsável por uma porca lavada voltar a se rolar na lama. A insatisfação é responsável pelo cão que volta a lamber o próprio vômito. A insatisfação gera rebelião lá no mais profundo do coração, para depois somente dar a luz. Então cuidado. Cuidado com esse bichinho. Cuidado com essa raposinha. Cuidado com com esse mosquitinho que pode estar picando, tentando influenciar você, colocando insatisfação em você com relação à tua família, colocando insatisfação em você em relação à tua empresa, no olhar que você tem para o teu patrão, na igreja que você congrega, na liderança que Deus colocou na tua mão, no discipulado que você exerce com as pessoas. Cuidado, porque se você não vigiar muito, o trem, ele não vai parar por causa de um vagão. As coisas vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar chegando, vidas vão continuar se convertendo, líderes vão continuar sendo formados, pastores vão continuar sendo levantados no meio de vocês. E talvez lá na frente um dia você vai se dar conta que deveria ter resolvido algumas coisas e não resolveu. E isso impediu você de crescer, impediu você de ver Jesus nas pessoas, impediu você de colher frutos e frutificar, de pescar, de estar com as redes cheias, impediu você, sabe, de manter tua família saudável emocionalmente, de não contaminar elas com aquele impacto emocional que você está.
talvez você passou um tempo desses na vida velha, fazendo as coisas antigas, voltando às práticas antigas, voltou a mentir, voltou a adulterar, voltou a se envolver com pornografia, voltou a alimentar no coração a prostituição, voltou a alimentar a idolatria, voltou até a alimentar a incredulidade, voltou a tratar o marido como tratava antes, voltou a tratar a esposa como tratava antes, voltou a tratar a família toda como tratava antes, e sem se dar conta, você se tornou uma pessoa insatisfeita com a vida, insatisfeita com o mundo, insatisfeita com a realidade à tua volta. Esse silêncio está me assustando. Amém? Amém. Cuidado. Para encerrar. Jesus então grita da praia: vocês têm alguma coisa para comer aí? Não. O insatisfeito nunca tem o que oferecer. O insatisfeito nunca sacia quem está perto dele. O insatisfeito não satisfaz. O insatisfeito não corresponde. O insatisfeito não alimenta. O insatisfeito não dá respostas que as pessoas à volta dele precisam. É como aquela figueira que Jesus, tendo fome, foi apanhar um figo. Chegando lá, não tinha figo. É como aquela outra plantada numa vinha, que o dono da vinha veio e mandou o capataz arrancar. Ele disse: não, me deixa mais um ano. Se não der fruto esse ano, o ano que vem eu tiro. Porque o patrão disse para ele: está só ocupando lugar na terra. No lugar dessa árvore poderia ter outra frutificando. Então as pessoas estão esperando uma resposta tua. As pessoas estão alimentando expectativa com a tua vida. As pessoas estão esperando que você retribua a elas alguma coisa que satisfaça elas. Mas o insatisfeito nunca tem nada para oferecer. O insatisfeito não satisfaz, não alimenta. O insatisfeito não responde, não gera o que a expectativa dos outros tem com relação à sua vida. O insatisfeito, ele até pode ser separado para ser um líder em treinamento, mas ele nunca vai se tornar um líder, porque ele está sempre reclamando de tudo. O insatisfeito, ele pode até ser separado, não sei aqui, se alguém de vocês tem diaconia, tem um corpo de obreiros, ele pode até ser separado para poder participar, mas ele nunca vai se tornar uma pessoa relevante naquele meio, naquela equipe, naquele grupo, porque ele está sempre vomitando a sua insatisfação com tudo. Você está conseguindo corresponder ao que a tua família espera de você? Você consegue corresponder ao que o teu esposo, a tua esposa espera de você? Você consegue dar uma resposta satisfatória, satisfazer as pessoas que estão na tua volta? Cuidado, porque se você não tem o que oferecer, pode ser que você tenha um coração insatisfeito. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu juro que eu queria começar essa conferência. Queria que a gente acabasse hoje aqui tudo rolando. Mas eu vou ficar muito feliz se o Espírito Santo trouxer um ambiente de comunhão e de quebrantamento agora para a gente ser. Glória a Deus. Amém? Eu queria pedir ajuda ao rapaz do Gabriel, o violeiro da manhã. E eu queria convidar você a fazer uma reflexão nessa manhã. Não precisa nem ficar em pé ainda. Escuta, queridos, com muito amor vou falar agora. Com muito amor.
eu estava preparado para pregar outra mensagem. Estava preparado.